Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. Não é nem história interessante da internet, é um vídeo de história, né? Porque hoje nós vamos falar sobre as bruxas de Salem, ou a farsa das bruxas de Salem. Muita gente pediu, eu nem encontrei os prints, porque eu sei que foi bastante gente. Vamos falar sobre as bruxas? Bom, mas como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de história. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. E eu também vou mencionar os gatilhos que religiões, enforcamento e tortura. Tortura é o principal deles todos, de verdade. Bom, bruxas existem, ou pelo menos são chamadas de bruxas, assim, desde o século XIV. E, obviamente, elas não foram sempre mulheres feias, com chapéu pontudo, voando em vassouras, pele verde, nariz grande. Não, elas também nem sempre foram mulheres lindas, com cabelos longos, unhas longas, cristais e ervas e velas e etc., né? Mas elas já existem desse jeito desde o século XIV, e no século XVII, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, elas eram bem conhecidas como fábula, como história para boi dormir. Nos Estados Unidos, os imigrantes puritanos vinham colonizar a área de Massachusetts. Sim, eles acreditavam na religião puritana e acreditavam que a religião era o que determinava se uma pessoa era boa ou não. Então é muito importante a gente lembrar disso para continuar no contexto da história. Os puritanos, eles eram sim racistas, xenofóbicos, ignorantes, compravam escravos, etc. E eles acreditavam que a vida puritana era exemplar aos olhos de Deus. Eles eram puros, por isso puritanos. Não havia individualidade, apenas regras e muita dedicação à religião. Eles acreditavam que o diabo estava sempre à espreita, pronto para te seduzir e te atacar. E, lógico, todos achavam que as mulheres eram mais fracas e eram levadas pelo diabo mais facilmente, e aqueles que seguiam o diabo eram bruxas, e a única maneira de acabar com o diabo dentro de uma bruxa era matá-la. Ok? Então, só pra vocês entenderem ali, esse é o contexto, essas são as crenças dessas pessoas. E sim, mesmo os homens eu vou chamar de bruxa, ok? É todo mundo bruxa. Vamos determinar que não tem gênero, é bruxa e pronto. Tipo Joaninha. Joaninha não tem sexo, é só Joaninha. Então vamos chamar de bruxa, que eu acho que fica bem mais fácil. É isso que eu vou fazer nesse vídeo, ok? A cidade de Salem foi criada em 1629 e tinha a pesca como principal meio de comércio. Quando os puritanos apareceram, eles ajudaram a dividir a cidade entre a área mais rica e a área mais pobre. Havia a cidade próxima ao porto, onde viviam os mercadores, vivia a burguesia e as suas famílias, e também tinha a vila, onde viviam os fazendeiros. Os fazendeiros não eram necessariamente pessoas mais pobres, mas eles ficavam mais isolados nas fazendas, então era mais difícil para eles conseguir educação, conseguir participar do comércio, participar da política ali, porque eles viviam mais isolados, eles ficavam mais longe. Além disso, a igreja da cidade ficava na parte com maior população, que era a cidade, e forçava os fazendeiros a viajar horas só para ir à igreja, ou só para ir à escola, ou só para ir ao mercado. E esse tipo de coisa. Isso era muito importante pra eles, né, a religião. Então, isso era, assim, uma coisa complicada na visão dos fazendeiros. Muitos fazendeiros chegaram até a acusar os mais ricos de estarem se distanciando de Deus, porque eles estavam dando mais valor ao dinheiro do que à igreja. E foram essas rivalidades que foram crescendo a ponto de fazer com que duas famílias de fazendeiros se odiassem, os Putnams e os Porters. Pelo que eu entendi, os Putnams eram mais rigorosos, eles acreditavam que a religião era uma coisa muito importante e acreditavam que tinham direito de ter a própria igreja na vila para não terem que ir até a cidade toda semana e esse tipo de coisa. Os Porters acreditavam que o dinheiro era sim importante e que a igreja deveria ficar na parte mais rica da cidade, e eles também acreditavam que não precisavam ir à igreja com tanta frequência, o que deixava os Putnams bem irritados, porque, poxa vida, religião, regras,
Vocês não estão seguindo as regras. Os Putnams e os Porters se odiavam. Em 1672, a vila finalmente pôde ter a sua própria igreja graças aos Putnams, e eles também tiveram seu próprio ministro, Reverendo Samuel Parris. Seria o novo ministro da vila. Ele tinha esposa e 3 filhos, além dos seus 2 escravos, que são importantes para essa história, Tituba e John Indian. John Indian provavelmente é um nome que foi dado para ele, não era o nome original dele. Eu imagino que a conversa foi alguma coisa do tipo, qual é o nome dele? Não sei, ele é índio, então chama ele de João Índio. John Indian. Em 1689, Reverendo Samuel chegou à cidade. Ele tinha suas crenças, ele era um homem muito rígido, por isso os Putnams adoravam ele. Ele era muito rígido. É claro, isso fez com que ele ganhasse muito respeito de um lado e muitas outras pessoas odiassem ele porque ele era bem rigoroso. Quando ele não via você visitando a igreja com frequência e sendo um puritano exemplar, ele negava a comunhão à pessoa. Ele literalmente negava o corpo de Cristo à pessoa. Então, ele era esse tipo de reverendo. Rigoroso. A família Putnam, como eu disse, o apoiava muito e os Porters o odiavam, não gostavam dele. E o problema era que os Porters estavam mais envolvidos com o governo da cidade. Então, às vezes, o reverendo não recebia o seu salário, porque os Porters não queriam dar o salário para ele. Então, às vezes, ele não recebia o salário, o que estava começando a deixar ele bem bravo. Agora, como na sua religião, eles acreditavam que o diabo era criador de todo conflito no mundo. Não eram os humanos, era o diabo que manipulava os humanos a criarem conflitos. A ideia de que o diabo estava presente na vila quando esses conflitos começaram a acontecer e o reverendo não estava recebendo o seu salário e esse tipo de coisa, nasceu esse murmurinho de que alguma coisa ruim estava acontecendo porque o reverendo está tendo problemas na cidade, sabe? Então o diabo está na cidade, olha só. Vamos lembrar, é o século XVII. E aí que as bruxas apareceram, ou pelo menos a ilusão delas. Em janeiro de 1692, Abigail Williams, de 11 anos, e Elizabeth Parris, de 9 anos, começaram a apresentar estranhos sintomas. Elizabeth era filha do reverendo e Abigail Williams era sobrinha do reverendo. As meninas gritavam, se contorciam, grunhiam sem motivo nenhum. Elas diziam que a sua pele estava sendo beliscada, que não conseguiam se controlar, e isso durou pelo menos 2 semanas até que o médico fosse chamado. O médico da vila, William Griggs, determinou que não havia nada de errado com as meninas e que só podia ser forças do mal que fizeram isso com elas. Fizeram isso com as meninas. E ele não determinou o que era, não disse bruxas, não disse diabo, ele só disse que era o mal. No geral, era o mal. Então, logo, outras meninas começaram a apresentar os mesmos problemas. Teve Anne Putnam, Elizabeth Hubbard, Mercy Lewis, e esses foram nomes que eu encontrei. Elizabeth Hubbard foi uma menina que contou que um lobo a seguia e que esse lobo era familiar de uma bruxa, a versão animal da bruxa. E ela sabia que o lobo era familiar de uma mulher chamada Sarah Good, porque ela viu o lobo com a Sarah Good. E a Sarah Good era uma mendiga local, a gente já vai falar mais sobre ela. E eu só mencionei isso porque também a gente vai mencionar os familiares de novo, ok? Elizabeth Hubbard acreditava que tinha visto um lobo que era familiar de Sarah Good, que é uma mendiga local. Você provavelmente reconheceu o sobrenome de algumas das meninas que eu disse antes, né? Você provavelmente reconheceu a Anne Putnam e a Elizabeth Parris. Os Putnams adoravam o reverendo Samuel Parris. Mesmo durante as missas, as meninas tinham ataques, elas gritavam, elas se descontrolavam, e elas agora não estavam só assustando suas famílias, elas estavam assustando o resto da congregação, o resto da comunidade. Todo mundo estava falando sobre isso, o que estava acontecendo. Aquelas meninas. No dia 25 de fevereiro de 1692, o reverendo Samuel foi com a sua esposa rezar pelas suas filhas, pela melhora das meninas, deixando as duas com a Tituba, que era a escrava dele, John Indian, e uma vizinha chamada Mary Sibley. Quando retornaram, as meninas pareciam estar bem pior, elas estavam, de novo se contorcendo, gritando, e começaram a acusar
a Tituba. Claro, acuse a escrava que mal sabe falar a sua língua. Tituba acusou Mary Sibley. Então, um reverendo acusou Sarah Good, a moradora de rua, né? Lembra? Por causa da história do familiar. E também porque ele via ela falando sozinha muito. Ela já devia ter algum problema psicológico na época, né? Provavelmente todo mundo tinha problema psicológico na época. Mas ele viu ela falando sozinha. E aí a outra menina falou que ela tinha um familiar que era um lobo. Ele estava convencido que ela era uma bruxa. E ele também acusou Mary Sibley de bruxaria. Eventualmente, as meninas começaram a mencionar os nomes de certos moradores da vila durante seus ataques, dizendo que estavam manipulando elas, dizendo que estavam atacando, que era o espírito dessas pessoas, pessoas vivas. O espírito dessas pessoas estavam atacando as meninas, machucando elas, forçando as meninas a assinar o livro do diabo e dar suas almas pro diabo. Assustador. Outros ministros foram chamados para ver as vítimas, reverendos de outras cidades foram chamadas para ver essas meninas. E além da Sarah Good, eles começaram a acusar outras pessoas, como uma viúva local que vivia com seu amante, Sarah Osborne, e também a escrava caribenha do reverendo, a Tituba. Todas mulheres que viviam fora das regras da igreja, todas bruxas, e bruxaria era crime. Elas foram presas. Naquele fim de semana, dizem que uma enorme tempestade assolou Salem, como se o diabo estivesse atacando a cidade. Eu adoro essas histórias. Essas mulheres, então, Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne, foram presas e levadas a julgamento por terem feito bruxaria contra aquelas meninas. Esses julgamentos ocorreriam publicamente e toda a cidade poderia assistir ao show. E que show foi esse? A princípio, elas foram interrogadas durante vários dias. Com o tempo, a Sarah Good e a Sarah Osborne insistiam na sua inocência, mas a Tituba eventualmente admitiu ser uma seguidora do diabo. Mas acredita-se que foi porque ela estava sendo torturada pelo seu dono, porque ela era uma escrava do reverendo Paris. Eu não sei porque eu usei aspas, ela era uma escrava. Ela foi comprada pela família dele, ok? Lá no Caribe. Ela falou sobre seus familiares, falou sobre viajar em vassoura. Familiares, eu digo os animais, tá? Ela falou sobre viajar em vassouras, ela falou sobre seguir ordens do diabo. Muitos dizem que ela acreditava que seria vista com piedade como uma vítima do diabo. E o fato dela ser a única que confessou foi o que realmente ajudou ela a não ser executada como bruxa. As 3 moças foram consideradas culpadas e presas. Sarah Osborne, infelizmente, faleceu na prisão. Tituba foi vendida e levada como escrava novamente. Sarah Good deu à luz na prisão, ela estava grávida durante os julgamentos e deu à luz. Ela foi executada por enforcamento no dia 19 de julho de 1692 e, infelizmente, o filho que ela teve na prisão também faleceu. Agora, a prisão dessas mulheres não acalmou a população, na verdade só aumentou o medo de bruxas. Também era muito conveniente se você tinha um problema com alguém, essa pessoa era mais pobre ou menos poderosa, ou simplesmente era uma mulher, acuse ela de bruxaria. Anne Putnam saiu acusando várias pessoas de bruxaria, inclusive a filha de Sarah Good. Lembra da Sarah Good, que ficou grávida? Deu à luz na prisão, ela tinha outra filha. Essa filha tinha 5 aninhos. E ela foi mantida na prisão durante 9 meses, culpada de bruxaria. Sim. Prenderam uma criança de 5 anos por bruxaria. Também foram acusadas Elizabeth Proctor, uma mulher grávida, cuja avó havia sido acusada de bruxaria anos antes. E o marido dela, John Proctor, também foi acusado. Outros 2 rivais da família Putnam que foram acusados de bruxaria foram Giles Corey e sua esposa Martha. Giles Corey era um homem bem violento, ele já havia tentado botar fogo em sua casa, já havia sido acusado de assassinato, e a Martha Corey vivia dizendo que não acreditava nas bruxas, que não acreditava nas meninas. Reverendo Samuel Paris odiava a família Corey, porque eles não acreditavam nas bruxas. Bom, e o Giles Corey tinha matado alguém, né? Então, durante uma missa, um tempo depois do reverendo ter descoberto que a Martha não acreditava nas bruxas e nem nas meninas, dizendo que haviam sido vítimas de bruxaria, 2 das meninas que eram vítimas de bruxaria começaram a se contorcer e gritar que Martha Corey estava forçando elas a fazer isso, e ela foi presa no dia seguinte. Ela se declarou inocente.
é claro. Mas as meninas diziam que podiam ver o diabo sussurrando no ouvido da Martha Corey, que havia um pássaro grande junto com ela o tempo todo, seu familiar. Quando mencionaram o livro do diabo, Martha disse: não tem livro. Tem algum livro aqui? Vocês querem ir na minha casa ver se tem um livro? Não tem livro nenhum. E acusar as meninas de mentir deixou os juízes bem ofendidos, né? Porque você está dizendo que nós somos burros a ponto de acreditar numa mentira dessas? Essas meninas não estão mentindo? Não. Giles Corey eventualmente começou a acreditar que a sua esposa era uma bruxa, e imagino quão ofendido ele não ficou quando ele também foi acusado de bruxaria. Rebecca Nurse tinha 71 anos de idade e era a esposa de um homem que odiava o reverendo Samuel Parris. Ela também foi acusada de bruxaria. Sua irmã Sarah Cloyce também foi acusada. Abigail Hobbs, Bridget Bishop e Mary Warren foram acusadas também. No dia 27 de maio de 1692, o governador decidiu que os julgamentos deveriam ser feitos logo e determinou que todos os acusados de bruxaria deveriam ser presos e julgados. Não só isso, como qualquer coisa era considerada uma evidência plausível. Como assim? Qualquer coisa. Um sonho, uma visão, uma história, uma pessoa que disse que sentiu o espírito de um ser humano perto dela. O ser humano era fulana era uma bruxa, qualquer coisa era uma evidência de bruxaria naquele tribunal. Bridget Bishop foi a primeira. Ela foi considerada culpada e enforcada em julho, antes mesmo da Sarah Good. Bridget foi a primeira a ser enforcada. No fim de junho e no início de julho, Sarah Howell, Susanna Martin, Sarah Wilde e Rebecca Nurse foram todas julgadas e consideradas culpadas. Todas foram enforcadas ao lado de Sarah Good no dia 19 de julho de 1692. No dia 19 de agosto, uma mulher e 4 homens foram executados por bruxaria. John Proctor foi preso depois de apoiar a sua esposa Elizabeth. Ele foi obrigado a recitar uma oração específica para provar que não era uma bruxa, mas ele gaguejou um pouco no final e foi só isso. Foi evidência o suficiente. Ele era uma bruxa. Mary Warren trabalhava para a família Proctor e foi uma das pessoas que acusou os dois, mas depois da prisão do casal, ela simplesmente não acusou mais ninguém, o que foi considerado um pouquinho suspeito. Então ela também foi acusada de bruxaria. Ela confessou, mas disse que foi forçada pela família Proctor. Então ela foi perdoada, mais ou menos. Ela passou um tempo presa, mas ela não foi morta. O julgamento de Giles Corey foi o mais interessante, depois que a Martha Corey, a esposa dele, foi também presa por bruxaria. Ele se recusava a se declarar inocente ou culpado, mas ele sabia que não importava. Então, para que suas terras não fossem levadas pelo governo, e o que acontecia aparentemente, se você fosse oficialmente preso por algum crime, aparentemente as suas terras viravam propriedade do governo, principalmente depois que ele fosse executado, e ele sabia, se ele se declarasse inocente ou culpado, ele provavelmente seria executado, e ele não queria que isso acontecesse. Então, Giles Corey se recusou a se declarar inocente ou culpado para que as suas terras fossem mantidas na sua família. Então, ele foi torturado, ele foi esmagado, mas como ele não foi preso, ele só foi interrogado por meios de tortura, suas terras ficaram na sua família. E agora eu vou falar dessa tortura, ok? Se você não quer ouvir sobre a tortura que ele sofreu, eu tenho que dizer, é bem interessante. É horrível, mas é muito interessante. Mas você pode pular se você não quiser ouvir, ok? Uma tábua foi colocada sobre ele. Pesos foram colocados sobre a tábua. Quando perguntavam se ele era inocente, ele só respondia: mais peso. O reverendo eventualmente teve que empurrar a língua do Giles Corey de volta para dentro da sua boca, porque ele estava saltando, porque ele estava sendo esmagado. E a tortura durou 2 dias, até que ele faleceu, deixando as suas terras para os seus filhos. As meninas originais, as vítimas de bruxaria originais, estavam presentes em todos os julgamentos, acusando várias pessoas, gritando, se contorcendo. Muitas vezes o acusado estava lá de boas, esperando o julgamento acontecer, e elas simplesmente se jogavam no chão, começavam a gritar e diziam que a bruxaria estava acontecendo naquele momento.
quando a pessoa tava só lá sentada de boas, esperando pra ver o que ia acontecer. Foi uma loucura, foi terrível. Os julgamentos foram até janeiro de 1693, e quando terminaram, os acusados foram todos perdoados. Mas, logicamente, toda essa confusão deixou uma marca enorme na cidade. Legalmente, todas as pessoas acusadas, presas e mortas foram consideradas inocentes, não exatamente naquele ano, mas eventualmente com o passar do tempo. Anne Putnam, a mãe de Abigail Putnam, no seu leito de morte, confessou ter mentido sobre as bruxas e pediu desculpas. Ela disse que era culpa do diabo, porque ela ainda acreditava no diabo e tal, e aí ela falou, foi o diabo que me influenciou, sinto muito, me desculpem, era tudo mentira. Mas ela se desculpou, de um jeito ou de outro. Nenhuma bruxa foi queimada. Queimar bruxas era uma coisa mais europeia, os americanos enforcavam. Entre 1692 e 1693, mais de 20 mulheres e alguns homens foram enforcados por serem bruxas, na área de Proctor's Ledge, em Salem. Outras 200 pessoas foram presas e uma delas foi esmagada até a morte, Giles Corey. Até hoje, não se sabe o que foi feito com os corpos das bruxas após as suas mortes. Muitos acreditam que as famílias secretamente as levavam e as enterravam em algum lugar em segredo. George Jacob Sr. foi um dos homens acusados, foi executado e ele foi encontrado e identificado. Não me perguntem como, mas o corpo dele foi identificado 300 anos depois. Rebecca Nurse foi outra bruxa que foi identificada e teve o seu corpo enterrado no memorial da cidade. Esses são os únicos dois que estão enterrados de verdade no memorial da cidade, mas o memorial inclui os nomes de todas as bruxas que foram executadas. Esses dois foram os únicos corpos identificados. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por deixar o seu like, por deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Como sempre, as minhas redes sociais estão na descrição. E muito obrigada, Michelle A, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. É isso. Feliz Dia das Bruxas, pessoal. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Em um momento complicado. Mas eu espero que esteja tudo bem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!